São João Paulo II, rogai por nós. Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Campus Fidei. Hoje nós traremos um assunto muito especial. Mas antes de falar sobre esse assunto especial, gostaria de me apresentar. Sou Rafael Gaia, sou missionário Campus Fidei desde 2016. Tenho um filho, Bernardo, e sou casado com a Laiane. Hoje faço parte do núcleo de produção de conteúdo e também do núcleo da música aqui no nosso instituto. Muito bem. Antes de pedir para os convidados se apresentarem, eu vou pedir para que você que está nos escutando entre no nosso Instagram agora. Se você ainda não nos segue, pode passar a seguir. Lá no nosso Instagram vocês vão ver todas as nossas atividades, todos os nossos compromissos, todo o conteúdo produzido pelo Campus Fidei, né, que tem uma característica fundacional de ser e formar uma geração mais enraizada na fé e fecunda em boas obras, e utilizando das redes sociais para esta formação, né? Então, se você ainda não nos conhece, passe a nos conhecer, siga-nos no Instagram, e no próprio Instagram você vai ter um link em que você vai poder se tornar colaborador. Lembrando que essa obra não tem fins lucrativos, então todo o dinheiro arrecadado é para essa produção de conteúdo, é para pagar o nosso espaço, é para pagar os funcionários que aqui trabalham, né? Nós temos um administrador, então isso tudo tem um custo, né? Então, se você sentir no seu coração que você deve nos ajudar, por favor, qualquer tipo de doação é muito bem-vinda. Vou pedir para que as nossas colegas que estão aqui hoje, são super queridas, cada um em um estado de vida, né? Eu acho que eu gosto de fazer isso. A minha característica dos meus podcasts sempre tem alguém que está noivo, casado e um solteiro, né? No caso, a Ju está namorando. Então, meninas, por favor, se apresentem. Oi, gente, eu sou a Mavi, Maria Vitória, tenho 27 anos, sou missionária há alguns meses. Não sei exatamente quanto tempo, mas faz alguns meses. E participo do núcleo da Didascalia. Oi, gente, eu sou a Juliana, eu tenho 22 anos, eu namoro com o Jefferson, faço parte do grupo de estudos Dating, também faço parte do núcleo da Didascalia. Olá, sou a Carol, missionária também, sou casada com o Ícaro, também missionária aqui no Instituto. Somos casados há 4 anos e temos 3 filhos, a Helena, o Bento e o Pedro, e atualmente eu estou servindo no núcleo da Koinonia. Muito bem, muito bem. Então, vamos lá. Esse tema que a gente vai partilhar hoje, vamos conversar um pouco sobre, eu acredito, na minha opinião, que pensando e, né, refletindo um pouco sobre o tema específico, eu não o vejo como, é uma virtude. Na verdade, não. Eu vejo ele como uma ferramenta para se adquirir uma virtude, né? Hoje, no nosso mundo contemporâneo que a gente está vivendo hoje, assim, cara, a gente tem visto cada vez mais uma dificuldade muito grande de se concretizar aquilo que é o amor, de chegar ao amor, né? E eu acredito que as ferramentas que esse livro, no caso, as 5 linguagens do amor, traz, são ferramentas boas para que a gente possa alcançar isso, né? E de que forma alcançar isso? Deixando de ser egoísta, né? Então, quando não tem como a gente falar de 5 linguagens do amor sem falar do lado humano, do lado egoísta de cada um de nós, né? E quando a gente também fala das 5 linguagens do amor, eu acredito que não tem como a gente deixar de lado a característica principal, que é todo ser humano precisa se relacionar, né? Todo ser humano precisa se relacionar, seja se relacionar com pessoas, seja se relacionar com o próprio Deus, seja se relacionar com, né, hoje está na moda árvores e etc e tal. Mas todo mundo tem essa necessidade, né? E aí eu queria que vocês partilhassem um pouquinho assim sobre esse princípio, né, de relacionar-se, sobre a visão dessa importância, né? Cada um no seu estado de vida, cada um na sua forma de agir, no trabalho, enfim, porque isso tudo envolve as 5 linguagens do amor, né? É um chamado a gente sair de si para tentar compreender o que o outro precisa e não aquilo que a gente quer dar, né? Mas é o que o outro precisa, né? E quando essa relação acontece de forma mútua, a gente tem um caminho, a gente constrói um caminho mais fácil para se chegar ao amor, né? E aí, como eu já falei, a característica do egoísmo, a gente vai deixando de lado e tudo mais, para chegar nessas linguagens, né? É interessante, né, a gente pensar, hoje no meu estado de vida, né, dentro da minha vocação,
como que vai mudando, né, esse estado, assim, a necessidade de amar. Como a Gaia falou, nós somos feitos por amor, né, para vivenciar isso. O oposto disso é viver a solidão, né. Então, hoje, eu paro para olhar lá atrás como era a minha vida antes e, de fato, eu vivia um egoísmo, eu acho, sabe? Assim, eu não sentia necessidade de me doar para alguém, me doar por alguém, ainda que eu estivesse envolvida com N pessoas, assim, no trabalho, né, nos estudos ou na própria igreja. Eu não conseguia enxergar aquela necessidade de amar, de entrega mesmo. E quando que isso surgiu? No meu casamento, com os meus filhos, né? A minha filha mais velha, eu falo para ela, você me tirou do egoísmo, né? Porque eu precisei viver para alguém, eu precisei amar, de fato, assim, né? Eu reconheci a necessidade desse amor. Então, assim, hoje vivendo com a minha família, eu percebo assim, o quanto ainda sou egoísta, o quanto eu ainda tenho que amar mais, né? O quanto eu ainda tenho que me doar mais. Mas é muito mais do que eu já vivi um dia, né? Talvez não seja assim, o que eu já vi um dia, mas eu reconheça isso e perceba que é muito pouco. O que eu faço ainda é muito pouco, né? Pelos meus, principalmente. Então, assim, e saber como amá-los, né? Saber como demonstrar isso para eles, porque cada um tem o seu jeitinho de perceber, de se sentir amado, de se sentir querido, né? E a partir do momento que a gente tem, eu percebi que depois, assim, que vem os filhos, a gente vai tendencia a ir mudando esse amor, né? Aí limitando um pouco mais, às vezes para o esposo, às vezes para outro filho, não por amar menos, mas por querer doar muito para um, e a gente precisa ter essa balança, né? Precisa reconhecer isso. Não, eu preciso me dedicar aqui ao meu esposo, né? Esse momento é do meu esposo, esse momento... Às vezes a gente tem até demonstra amor assim, para os filhos no sentido de... sei lá, um filho precisa mais, está doente. Então, assim, poxa, eu vou deixar esse aqui e vou amar muito mais. Mas porque esse aqui precisa agora, né? Precisa do meu amor total agora, né? Para se recuperar, por alguma razão. Então, isso é muito difícil, né? Mas é muito bom, porque a gente consegue perceber que nós somos feitos para isso mesmo. É uma doação. E quando a gente se doa, de fato, por amor, a gente se sente muito feliz, assim, né? E quer fazer mais, né? Então, assim, acho que reconhecer isso dentro da minha vocação hoje é muito bom, sabe? Me faz querer amar mais. Você falou aí de uma parte sobre egoísmo, né? Eu acho que isso está sempre na gente, sabe? Eu acho que o egoísmo sempre vai estar na gente e a nossa missão é tentar diminuí-lo cada vez mais, sabe? Porque ele sempre vai estar ali, sabe? A nossa missão é fazer com que ele se esvaia, né? Mas, assim, o quanto que eu percebo hoje na minha atual situação, né, que é noivo e tudo mais, o quanto que ele ainda é presente, sabe? Tipo assim, apesar da gente sempre tentar verdadeiramente se doar para o outro e tudo mais, o quanto ainda existem aquela criança interior, sabe? Tipo assim, às vezes a gente se pega ali discutindo por alguma coisa e se olha, tipo assim, puramente infantilidade, sabe? Eu sei que é só um egoísmo meu, tipo assim, não deu certo isso, aquilo outro. Por exemplo, a gente está aí na procura da casa e tudo mais. E aí, eu tinha todo um plano, né? Porque eu sou dessas. Eu tinha todo um plano. Agora, dezembro, já era para a gente estar fazendo mudança, para janeiro estar calmo e tudo mais. Aí Deus vem e mostra que a realidade é outra, né? E aí eu já, tipo, ai, meu Deus, vai dar tudo errado e não sei o quê. Não. Tipo assim, aí a gente vai vendo que existem pequenos egoísmos em várias áreas da nossa vida, sabe? Então, tipo assim, ontem mesmo a gente teve uma pequena discussãozinha, tipo assim, besta mesmo. E aí eu acho que o Guilherme falou alguma coisa e, tipo assim, vai adiantar a gente ficar, tipo assim, em silêncio, tipo, obrigado? E eu sabia que não, mas a minha vontade era falar assim, porque eu quero ficar quieta aqui na minha. Mas não, por egoísmo, sabe? Então, assim, é isso, a gente sempre está ali se doando pelo outro, né? Tentando sempre esquecer de nós e pensar mais no outro, que, consequentemente, você também recebe, né? Se o outro está feliz, você também fica feliz. Sim. Eu acho muito interessante isso, né? Tipo, ver realmente a importância de se relacionar para todo mundo mesmo, né? Porque nosso chamado é amar e voltar para o amor, né? Então, só que quando a gente nasce e vem para o mundo, assim, a gente só tem uma visão muito limitada do que a gente entende ali, tipo, como amor, né? Então, e o livro até traz um pouco sobre isso, no sentido de que a criança, cada um de nós vai entender amor de uma maneira muito específica, assim como vários outros conceitos, né? E ao longo da nossa vida, eu acho que esse sair de si também é um revisitar conceitos. O que é realmente esse amor, né?
Porque, bom, no meu estado de vida, né, que é o namoro, a gente conversa muito sobre como é as nossas vidas, as nossas diferenças, como é, tipo, na família de cada um. E a maioria das vezes a gente faz as coisas, interpreta as coisas, né, dá significado para as coisas de maneiras diferentes. E isso faz a gente se conhecer mais e conhecer mais ao outro, né? E esse conhecer mais o outro faz a gente ser capaz de amar mais. É sempre um ciclo. Mas não é fácil. Não. E aí está o doar-se, né? Tipo, estar aberto a entender como o outro compreende e vice-versa, né? Porque é isso, tipo, a pessoa foi criada de uma forma e você de outra, né? E vocês precisam encontrar o que as duas querem, né, em comum. Uma coisa que ficou unânime aqui nas 3 primeiras colocações, né, das meninas aí apresentando um pouco dessa particularidade, são algumas coisas, né? Vocês falaram muito de criança, de infantilidade, etc. e tal. E de fato, né, pelo que, assim como o livro traz, ele traz a ideia dos tonéis, né? A criança ela tem a necessidade de ter os tonéis preenchidos pelos adultos, pelos pais. E quando isso não acontece, as crianças, né, elas crescem e elas se tornam sobreviventes, meros sobreviventes, né? Porque ela não teve os tonéis do amor preenchido. Então, ela não teve as características básicas para se sentir preenchida. Então, muitas das nossas infantilidades, eu acredito, que venham disso, né? Dessa falta de preenchimento enquanto éramos crianças. Nossos pais são culpados. Não, nossos pais não são culpados. Mas nós seremos culpados se a gente não colocar isso em prática, porque a gente tem essa ferramenta, né? Então, eu vejo sempre dessa forma assim, é um olhar agradecido, uma memória agradecida ao passado, olhar para o presente e falar o que eu preciso fazer para que o meu filho, né, no caso, eu e Carol, a gente pode dizer isso com mais precisão, que ele precisa agora, sabe? Se eu falar assim do nosso estado de vida hoje, né? Se eu falar do Bernardo, eu hoje consigo compreender facilmente quais são as necessidades dele, das linguagens do amor. O que ele precisa para se sentir preenchido? Não é o que eu quero dar. O que eu quero dar envolve o meu cansaço, envolve o meu dia a dia, envolve a circunstância do dia, envolve várias outras coisas. Mas o que o Bernardo precisa, né? E aí, quando a gente fala de... o Gary, no caso, ele é um conselheiro matrimonial. Então, no livro, ele ajuda... Ele é protestante, né, no caso, e ele também ajuda casais a passarem pelas dificuldades com as 5 linguagens do amor e outras ferramentas, né, que ele assim apresenta. E aí ele fala, né, da questão, será que... Um dos rapazes que pergunta para ele, né, pergunta assim, será que os matrimônios estão acabando? Por quê? Porque acabou o amor? Mas, na verdade, não acabou o amor. O amor não foi treinado, né? O amor não foi preenchido. O tonel não ficou cheio. Porque se o tonel fica cheio, ele vai esvaziando com o tempo, mas aí você consegue ir preenchendo ele aos poucos, porque ele está cheio. Agora, se o tonel está vazio, isso se torna muito difícil, né? Então, quando a gente fala disso tudo, a gente também tem que trazer essas características de autoconhecer-se, de dominar-se, né? Para que a gente realmente possa se dar. E no casamento é muito difícil fazer isso, né, Carol? Porque muito. Eu acredito que no casamento, a gente se perde com as circunstâncias. São muitas circunstâncias ao mesmo tempo que você tem que tomar conta, e aquilo ali, sabe, te deixa angustiado, e aí, a Carol tem 3 filhos, e aí ela tem que entender qual a necessidade dos 3 filhos, se doar para os 3 filhos, encher o tonéis dos 3 filhos. Então, assim, é uma exigência maior. E compreender isso faz com que o caminho seja mais leve, eu acho. Né? A gente não se torna simplesmente um mero sobrevivente, né? Como foi na infância de vocês, assim, em relação aos tonéis? Já aproveitando, Lavi, você já falou, porque a minha infantilidade quando de criança. Não, inclusive, eu acho que uma das minhas, se não a primeira linguagem do amor, que é a palavra de afirmação, acho que vem justamente dessa falta na infância, sabe? Então, eu sinto que eu preciso dessa afirmação de que eu sou boa, de que eu sei fazer isso, de reconhecimento, porque talvez eu não... Guilherme está gravando podcast, fica a dica, irmão. Tudo que for falado aqui é para você, entendeu? Eu acho que vem daí, sabe? Talvez não tenha tido isso na infância com frequência, ou realmente talvez nem tenha tido, sabe? E eu acho que tenho certeza que eu tenho essa falta que vem da infância de verdade, sabe? Não é uma coisa que eu talvez necessitasse se tivesse sido treinada, como a gente falou, né, anteriormente.
Então, assim... mas é aquela coisa, eu acho que os nossos pais tentam acertar e, consequentemente, erram também. E eu vou ser assim também, eu tenho certeza que vocês também são assim. Então, eu acho que da infância o que mais me pega é isso, a palavra de afirmação e o tempo de qualidade. Que, engraçadamente ou não, são os meus 2 primeiras linguagens de amor, entendeu? Então... Anotou, Guilherme? Tá anotado aí, né? Você já sabia, na verdade, né? Já. Pronto, mas é muito legal isso, né? Quando você para... É um autodomínio, assim. É você se conhecer e você saber que você tem essa necessidade, né? Saber que os seus pais... eu acho que, assim, ontem a gente partilhava um pouquinho com o Jerônimo sobre algumas coisas do nosso casamento e tal, algumas dificuldades vividas. E uma das coisas que o Jerônimo falava era isso, assim, a nossa geração, e acho que a geração dos nossos pais também pegou um pouco disso, assim, a característica do trabalho, ela foi muito massacrada em cima dos nossos pais, e naturalmente eles nos massacraram para que o trabalho fosse algo de fato importante. E quando você abre mão, né, do seu tempo familiar para o trabalho, você está abrindo mão, de certa forma, de preencher os tonéis que ali precisam ser preenchidos. Primeiro, pelo tempo, né? Segundo, pelo cansaço, a rotina do dia, etc. e tal, as circunstâncias que são muito puxadas. Então, quando você fala dessa característica, Mavi, da falta, né? Do tempo de qualidade, né? Especificamente do tempo de qualidade, eu posso falar porque eu sou pai, né? Então, eu passo a maior parte do meu dia fora. E quando eu chego em casa, eu estou muito cansado. E dar tempo de qualidade para o Bernardo é muito difícil. Porque quando eu chego em casa, ele está no 220, entendeu? E eu tô no já menos low battery, 2% assim, já acabando, entendeu? Então, como é importante preencher esses tonéis, né? E o quanto marca, assim. Sim. Um dia desses eu estava arrumando minhas coisas em casa e eu encontrei uma cartinha minha e aí estava escrito assim, de Maria Vitória para Deus. Essas são pesadas. Incrível. Deixa eu abrir para ver o que eu escrevi há 1000 anos atrás. Eu acho que eu tinha uns 9 anos, 12, por aí. E na carta, eu sei que no final eu escrevi assim, que minha mãe consiga tirar férias. Então, tipo assim, o quanto que isso realmente marca a criança, sabe? E que me arrasta até hoje, né? Então, assim, é algo que realmente, com certeza, foi muito custoso para ela, não tenho dúvidas. Minha mãe sempre trabalhou muito para, enfim, manter a casa e tudo mais. E é isso, são decisões, né, que acabam que, às vezes, nós somos obrigados a tomar, né? Então, assim, hoje a gente está aí tentando arrumar isso aí tudo para que a gente não passe para os nossos filhos. Né? E a gente tem que lembrar também que isso não é o fim. Exato. Né? E não pode justificar dessa forma, né? Não é porque talvez tenha faltado por N circunstâncias, né? Aquilo que seria uma demonstração maior para você, ou que o seu tonel estivesse cheio, que seja uma justificativa para N atitudes hoje. Né? É muito mais difícil, com certeza, a gente chegar aonde a gente chega hoje. Às vezes é mais difícil até a gente demonstrar também. A gente conseguir demonstrar para outras pessoas, porque a gente fica meio que já massacradinho ali, já vai, né, polidinho e tal. Então, a gente fala, não, pra que isso? Mas cheio de orgulhos, né? Cheio de orgulhos. Não é? Eu sobrevivi, vai sobreviver, vai dar tudo certo. E não é isso, né? Até porque a intenção não é essa. Não, eu sobrevivi, graças a Deus, mas eu não quero isso pro meu filho. Exato. Né? Então, assim, é uma dificuldade que a gente tem de realmente mudar isso na gente. E isso faz parte do egoísmo também. Né, da gente reconhecer, não ficar olhando lá para dentro. Minha mãe foi assim comigo, né? Meu pai foi assim comigo. Por isso que eu sou assim, né? E quando a gente coloca a prova de amor nisso, né? Nisso daí que você está falando, Mavi, especificamente do seu caso, eu acho que todo mundo aqui tem um pouquinho disso, né? Mas falando do seu caso especificamente, é também uma oportunidade de você olhar para sua mãe e dar para ela o tempo de qualidade que ela não conseguiu te dar. Sim. Que eu acho que é o que está acontecendo agora, não é? Nessa fase do noivado, etc. E tal. Então, é dar aquilo que você não recebeu. Cara, isso daí é amor. É muito custoso. Isso é amor, velho. Tipo, acho que não tem outro caminho. Queria escutar da Ju. Ju, em consultório, né? Você já tem essa prática? Ainda não, né? Não. Mas eu digo assim, nas conversas com as pessoas, você já tem algumas ferramentas da psicologia, etc e tal. Você já consegue perceber essas dificuldades que as pessoas têm? Porque, assim, isso são dificuldades muito reais, cara. É muito real. Se a gente pegar, assim, consultório de psicologia, de terapia de casais, etc e tal, cara, os problemas são quase que os mesmos. Todos nós temos a necessidade de ser amado, né? Isso, de ter coisas preenchidas, né? E como é importante remeter isso na infância, né? Sim. Acho que a psicologia tem muito isso, né? De remete lá atrás. Sim, com certeza. E assim, eu ia até comentar, né, vocês falando disso, porque o que eu acho muito engraçado do livro é que, realmente, o livro,
esse especificamente, né? Existem outros livros da linguagem do amor do Gary Chapman que ele aborda outras visões, né, da linguagem do amor, mas esse específico é para amor conjugal. Só que a maioria das pessoas que eu vejo falando, com as quais eu já conversei sobre as 5 linguagens, geralmente voltam para os pais. Sempre volta, tipo assim, mas como o meu pai não recebeu, ou enfim. E eu acho que, inclusive, uma das ferramentas muito legais que o livro dá é de você aprender a ler a linguagem de amor dos outros. Pra mim, na minha vida, tipo, isso foi muito importante, assim. Eu acho que o grande ponto desse livro pra mim, né, desse tema, foi aprender a ler a linguagem do amor dos meus pais, por exemplo, assim, né? De o quanto que a minha mãe, assim, lá em casa, toque físico muito difícil, não acontece. Mas aí eu passei a ver, em outros momentos da minha vida, outras formas que a minha mãe demonstrava o amor dela, né? Seja com presentes, seja com pequenos atos de serviço. E esse revisitar a sua história e você aprender que você foi amado, sim, só que não no jeito que você recebe. Mas foi uma forma de amor, né? Isso, eu acho que liberta a gente pra gente poder amar o outro. É verdade. E eu acho que é muito isso. E dessa questão, assim, também, né? Tipo, do reflexo da infância na vida futura. Por exemplo, o meu namorado, a linguagem do amor dele é toque físico. E pra mim isso é muito difícil. Eu não tive isso, né? Como é que faz isso? Como é que faz Explica. isso? Então, nossa, ficar, tipo assim, abraçado pra mim era muito difícil. Era aquela coisa, tipo Dá assim, uma conta. licencinha aqui. Eu preciso do meu espaço. Mas eu perceber isso na minha história, né? Estando mais velha. E perceber, assim, o porquê que isso é estranho pra mim. E ver que eu posso aprender a falar essa linguagem, né? Porque as linguagens a gente aprende. Sim. Então, eu acho que é muito esse trabalho. Tanto de você saber qual é a linguagem do outro, né? Ver na história dele o que isso significa. Porque mesmo que, assim, né? Eu acho que todas essas teorias, tipo, seja temperamento, seja linguagem do amor e tal, todas essas teorias que trazem categorias, o grande ganho delas é a gente aprender que os outros são outros. E que a gente tem que amar os outros de outra forma, não necessariamente a mesma que a nossa, né? E ter a compreensão, né, da necessidade do outro, porque aí aqui eu acredito que é a maior forma de doação, né? O doar-se para nós católicos ela é muito bem representada, né? Representada onde? Na cruz. Então, é o máximo, assim, é a doação máxima. Então, quando a gente fala de matrimônio, especificamente, né? A gente pode concretizar esse ato da cruz, de fato. No namoro, é um caminho a ser formado para chegar nesse entendimento, né? No noivado, você já está um passo já está concretizando esse doar-se, né? E isso é muito importante, porque como a gente falava, né, é o dominar-se. Se você não se domina, você não vai conseguir se dar, né? Você não vai conseguir dar. E é igual São João falava também, né, enquanto você falava, né, Mavi, eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, né? Então, assim, envolve muito isso. Para mim é muito claro, assim, eu faço ou não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. E muitas das vezes é inconsciente. Uhum. Quando a gente erra, quando a gente, né, sei lá, perde a paciência com os nossos filhos, Carol, quando você perde a paciência com o Guilherme, quando a Ju, é inconsciente, porque isso já está o nosso tanque. Sim. Ali, ele já está marcado com isso, né? Então é muito natural esse movimento, mas também tem que ser natural o movimento de não Sim. pode ser assim, né? Eu acho que fazendo uma avaliação hoje, assim, as minhas linguagens, né? A principal, hoje, engraçado, no namoro era toque e tempo de qualidade. No namoro era toque e tempo de qualidade. E quando eu remeto nos meus pais, eu, como homem, né? O meu pai sempre trabalhou muito tempo fora de casa, então tipo não se teve muito a questão do toque. Meu pai é filho de português, meu avô era militar, então era aquele cara extremamente bruto, que não dava toque para ninguém, entendeu? Mal dava toque para a esposa. E, óbvio, não julgando, essa foi a realidade que ele viveu, não viveu uma realidade de guerra, viveu uma realidade que a gente não toca hoje. Então, isso construiu ele desse jeito, não que seja uma desculpa para ele morrer assim, mas ele morreu assim.
por uma escolha, né? E a ideia aqui é exatamente fazer o caminho contrário. Então, quando eu penso no meu pai, na relação de homem-homem, as pessoas, especificamente, né, do Campus Fidei, falam muito, nossa, eu lembro quando eu estava no date, né, o abraço do Gaia, o abraço do Gaia, e ficava nessa coisa assim. Mas eu acho que porque realmente faltou isso, e eu queria, como é que eu posso dizer? Eu queria dar isso para as pessoas, algo que eu não tive, né? E quando eu vejo da minha necessidade do toque, era exatamente esse. Não, na verdade, o toque, na época do namoro, era o toque de estar abraçado, de estar ali, tranquilo, assistindo um filme, de mãos dadas. Era esse toque, sabe? Não era o toque carnal, de fato. Era um toque mais sensível, de, olha, eu preciso disso, entendeu? E eu preciso deste tempo. Este tempo, para mim, é muito importante. Então, no namoro, as minhas características principais eram essa. Hoje, eu acho que inverteu um pouquinho. Hoje eu tenho uma característica principal de tempo de qualidade, e aí eu acho que isso remete um pouco da minha rotina de trabalho, né, que é 5 horas da manhã de pé, volta para casa meio-dia, almoça correndo, volta para o trabalho. E então eu tenho um pouco disso, sabe, de tempo de qualidade, tanto para mim quanto para eu receber quanto para eu dar, né? É o tempo de qualidade. Essas são as minhas duas principais, as de vocês. Mavi já falou, mas você está mudando, Mavi? Como é que tá? Não, eu sinto que ainda mantém. É engraçado, ontem a gente parou para refazer, né, esse exercício de quais são as nossas linguagens do amor, né? E a gente notou, assim, igual, a gente só tem a parte do meio, sabe? A primeira e a última, nossa, são completamente opostas. Então, enquanto a minha palavra de afirmação é a primeira, a do Guilherme é a última. A primeira do Guilherme é toque físico, a minha é a última. Então, assim, você falava sobre a cruz, sobre ser custoso, e é isso, sabe? Não é que seja custoso dar carinho a ele, mas não me foi passado isso, sabe? Tipo, pra mim não preciso. Pra mim eu não preciso disso, sabe? Você tá Então, você anos, fica agarradinho em mim, eu fico tipo, dá uma licencinha. Suando. Tá quente hoje, não é mesmo? Mas porque eu realmente não aprendi a ter isso, sabe? E até a Ju comentou sobre a palavra de afirmação. Na minha casa, é muito difícil a gente... Até o diálogo em si, sabe? O diálogo em si. Basicamente, a gente vive na mesma casa e é isso, cada um na sua. Mas, assim, eu falava com o Guilherme, já falei isso várias vezes. É muito mais fácil eu olhar para vocês e falar que amo vocês do que eu falar para os meus pais, sabe? E o quanto que isso é custoso real, assim, sabe? E a gente passando pelas situações, enfim, o falecimento da minha avó recente e tal, não sei o quê. O quanto que isso te faz pensar, tipo assim, você só tem um hoje, sabe? Enveja, né? Sabe? Mas o quanto que a cara parece que trava, sabe? Tipo assim, existe uma barreira muito grande, sabe? Mas é isso, é a cruz que eu tenho que carregar e que eu quero mudar e que eu sei que também que o outro necessita, sabe? A gente vive ouvindo da minha mãe que ela quer tempo de qualidade com a gente, não sei o quê, e aí quando eu e o Guilherme a gente chama ela para fazer alguma coisa com o meu irmão, não, tô cansada. Não sei o quê, não sei o quê. Então, tipo assim, você vê que apesar dela reclamar, ela ainda, né, tipo assim, é levada pelo, tipo assim, eu prefiro ficar na minha, sabe? Porque não foi apresentada a gente já a oportunidade de mudança, Exato, né? exato. Então, E às vezes isso. pode ser que não seja nem a linguagem dela. Sim. Né? Tipo assim, ela quer um tempo de qualidade, porque assim, no geral, no contexto, as pessoas querem isso, né? Trabalhei Sim. muito, agora eu quero um tempo com os meus filhos, E agora mas é sem aquela coisa assim entendimento também, né? do que é, né? Do que E ainda representa. mais, assim, beleza, ela quer o tempo de qualidade, mas qual é o tempo de qualidade que ela quer? É o seu tempo de qualidade que você está querendo dar para ela ou é o tempo que ela quer? Entendeu? Porque às vezes é aquela coisa assim, o tempo de qualidade dela é ficar em silêncio com vocês em volta. Esse é o tempo de qualidade para ela e isso basta, entendeu? Não necessariamente o tempo de qualidade de estar conversando e aquela coisa. Ela talvez não seja a forma que ela queira ter o tempo de qualidade, entendeu? E é esse dar se receber, dá e recebe. E o quanto que é legal, realmente isso que a Ju falou, da gente observar o outro, sabe? O modo como que depois que eu li esse livro, parece que as coisas deram uma clareada, assim, sabe? Porque você começa a se autoconhecer, saber o que você necessita, de onde vem essa necessidade, vem de você mesmo, ou vem de feridas passadas que podem ser curadas, sabe? Então, assim, é isso. Mas, assim, a minha ainda permanece... A palavra de afirmação talvez esteja ali trocando também pelo tempo de qualidade, mas ainda estão ali meio que discutindo para ficar em primeiro lugar. É engraçado isso, né? Eu refletindo também sobre isso,
antigamente, a minha linguagem do amor principal era toque físico. E eu tinha muita necessidade, tipo assim, tá conversando, eu tinha que estar tocando na pessoa. Então, tipo, isso era muito, muito relevante pra mim. Mas com o passar do tempo, assim, né, até, acho que um fator muito relevante disso foi a pandemia, que, tipo, né, ficar em casa, trancado, 2 anos, isso foi se perdendo muito pra mim. Então, tipo assim, esse voltar a ter contato com as outras pessoas, pra mim, foi muito difícil. Contato físico, assim, né? E olha que, enfim, né, na minha família a gente nem tava tão assustado, assim, com a doença, mas só o fato de ter ficado muito tempo assim. Hoje em dia, eu vejo muito que é tempo de qualidade e no sentido de conversar. Eu preciso. E, às vezes, assim, até, tipo, pra mim, vale muito ver a qualidade da conversa, sabe? Tipo, eu fico estressada se a gente não tem uma conversa significativa sobre alguma coisa. Tem que chegar a alguma coisa, né? Tem que ter início, meio e fim. Tem que ter, né, o Exatamente. corpo do texto. Tipo, ficar Contato listando. com artigo científico, hein, ô, Ju? É verdade. Muito artigo científico. É muita psicologia na minha vida. Isso. Mas é um pouco disso, assim, também. Atos de serviço também, eu acho que é uma das coisas que hoje em dia também me fazem me sentir muito amada. Também por esse fato de, tipo, a minha vida hoje em dia estar muito mais corrida com a universidade, estágio, aqui o Campus Fida e tal. Então, eu acho que eu aprendi a ver mais o valor de alguém parar e fazer alguma coisa pra mim, assim. Isso, hoje em dia, pra mim, conta muito também. Eu tive uma realidade muito parecida com a da Mavi, assim, né? Eu fui uma criança, eu fui criada pela minha avó, assim, né? Apesar de conviver com minha mãe, com meu pai, tudo, eu gostava de ficar morando na casa da minha avó. Então, eu era uma criança muito solitária, assim, né? E então eu tinha essa necessidade de... E hoje eu percebo, né, de fato, de ter um tempo de qualidade, dividir, né, alguma coisa com alguém. E palavras de afirmação também, porque eu vim de uma realidade muito assim, que pouco se fala. Eu te amo, é muito difícil. Eu conversava com o Ícaro, assim, um tempo atrás, a gente já conversava sobre isso, porque na família dele é diferente. Então, assim, tudo é muito comemorado, tudo é muito, né? As pessoas se cumprimentam, as pessoas se amam, demonstram amor, e parabéns, e festa, e tarananas. E na minha casa não é. Bem, né? Bem acalorado. E eu não venho dessa realidade. Assim, até para ganhar parabéns, às vezes, assim, de aniversário mesmo, eu passava o dia do meu aniversário inteiro sem receber de ninguém da minha casa, entendeu? Isso foi anos acontecendo. Então, assim, Dia das Mães, por exemplo, já aconteceu de meu pai comprar para minha filha, dar para minha mãe. E não para mim, entendeu? E assim, eu queria ficar super estressada. Falei, cara, tá tudo certo. Porque assim, eu sou muito assim, passiva também nas coisas, sabe? Então, eu vi de uma realidade muito assim, solitária nesse sentido. E aí eu acho que a falta disso, dessas palavras, né, de tempo de qualidade, eu tento transmitir principalmente para os meus filhos. Né? Então, assim, até hoje a gente tem essa dificuldade, é a mesma coisa. Falar eu te amo, por exemplo. Né? Mas eu não deixo de falar isso para os meus filhos, por exemplo, para o meu esposo. Né? Então, assim, não o dia inteiro, mas assim, com muita frequência eu falo. Né? Tipo, vou lá dar um abraço, um beijo, não sei o que, né? E falo eu te amo, né? Pro meu esposo e briga, mas volta, eu te amo. Chora, eu acho que a gente tem essa vontade de fazer o contrário mesmo, porque... como minha mãe trabalhou, por exemplo, muito, eu sempre falei que eu largaria qualquer emprego para ficar cuidando dos meus filhos, sabe? Então, tipo assim, eu acho que a gente tem essa tendência a fazer o oposto. É a minha realidade hoje, né? Eu sempre falei também, eu quero ficar... Então, eu casei já saindo do meu trabalho, né? Tipo assim, porque eu vou ficar em casa. Né? Eu vou cuidar dos meus filhos, vou cuidar do meu esposo, vou cuidar da minha casa. Então, assim, isso para mim, eu acho que eu nem mudei, assim, eu tenho muito isso forte, assim, e eu reconheço muito isso, né, de ter o tempo de qualidade para mim, assim, é o principal. Me irrita, não de ninguém, tá, mas me irrita, eu tô falando com a pessoa no celular, gente, vai me dando um trem esse negócio. Eu paro de falar, entendeu? Já fica aqui, e por exemplo, o Ícaro não é assim, o Ícaro, meu esposo, né, não é, ele tá assim, na mesa, ele não precisa de tempo de qualidade. Então, tipo assim, ele tá assistindo um jogo, mexendo no computador, tananana, no celular, e eu tô assim... Gente, mas como é que consegue? Me explica aqui, sabe? E aí eu paro de falar, não converso. Aí agora ele já percebe isso, aí ele já vai lá com o celularzinho de lado e não, tá, eu tô ouvindo. Porque para ele isso não é, entendeu? Tipo assim, é nada, né? Não é importante, né? Então, de fato, o tempo de qualidade para mim é muito forte. E a palavra de afirmação, né? Eu vivenciei muito isso, até hoje a gente vivencia muito lá em casa, assim, na nossa família, com os meus irmãos e tudo. Não tem, as pessoas não se alegram com as coisas, sabe? A gente fala uma coisa, não vem é sempre ou um questionamento ou uma crítica, sabe? Gente, que coisa esquisita. Meio frio, né? Ou não fala nada, ou não importa, sabe? E eu gosto disso, sabe? Desse diálogo, assim, sei lá, parabenizar, né? Poxa, que bom que você alcançou isso, que bom.
Ou até o contrário mesmo, poxa, né? Vamos conversar e tentar resolver junto, né? Não tem. Mas isso, você, né? tipo, hoje em dia eu consigo perceber isso, mas na hora que acontece a gente não percebe. Por exemplo, quando a gente faz alguma coisa e tem essa espera, né, do parabéns, e vem talvez um questionamento, uma crítica, uma coisa assim, tenho certeza que aquela pessoa tá se preocupando. Ela te ama, mas está demonstrando de uma outra forma, sabe? E o quanto que particularmente, a gente tem que estar muito evoluída para entender que é uma preocupação. Porque na hora que você está vivenciando, você fica só tipo assim, cara, dá só para você falar, parabéns, sabe? Mas o quanto que realmente, assim, a gente, de fato, precisa trabalhar, né, na gente. Todas essas questões e entrar em consenso, né? Porque a gente demonstra de uma forma e recebe de outra, né? A gente, quando ontem estava fazendo esse exercício de saber as linguagens, né, um do outro, eu falei, você recebe assim, mas você dá assado, sabe? Então, assim, é diferente até a forma com que a gente dá. Então, por exemplo, ele vive dando em atos de serviço. Ato de serviço, para mim, mas, tipo, é a terceira, a quarta. Eu já tive, talvez, ato de serviço na minha vida inteira. Sabe? Não tô precisando disso tipo, agora. Minha mãe trabalhou coisa, muito para sabe? isso. Eu acho que a gente tem a tendência de passar para o outro, de demonstrar aquilo que é muito forte na gente, porque é o mais fácil. Né? Exato. Então, às vezes, é o mais simples. É mais simples. E até a gente fez a listinha, quanto é diferente o que a gente gosta de receber e o que a gente dá, de fato, sabe? Então, assim, é bom você ter essa noção para você conseguir realmente, olha, por exemplo, o Ícaro, ele não precisa de um tempo de qualidade, mas ele sabe que é importante para você. E aí a gente ter esse olhar atento, sabe? Para estar ali sempre verdadeiramente se doando para o outro, sabe? E essa doação é uma doação que tem que ser mais simples, né? Não é uma doação, tipo, olha, a Carol precisa de tempo de qualidade. Então, cara, se eu deixar meu celular aqui de lado e olhar no olho dela, para ela já é um tempo de qualidade. Tempo de qualidade não é abraçar e a gente ficar aqui, vamos assistir um filme, vamos fazer uma pipoca, vamos, né? Tempo de qualidade, cozinhar juntos. Não. Ela só precisa que você deixe seu celular de lado e esteja escute, 100% aqui. Escute ali o que ela está dizendo. Já aconteceu situações muito engraçadas. Eu vou contar uma assim que marcou o Ícaro demais isso. O Ícaro trabalhando em casa, né? Um tempo atrás, na época da pandemia até, eu acho. E na pandemia não acontece nada, tipo assim, né? Você não tem, né, situações para... todos os dias. E eu tinha uma necessidade de chegar, parar na frente dele e contar alguma coisa. Tipo, nada importante, mas ele estava trabalhando. E ele com fone, aí eu... Aí ele tirava o fone do ouvido, assim, aí eu falava, tipo, nada, sabe? Tipo assim, nada importante. Aí ele botava o fone. Aí, 2 minutos, eu voltava. Aí teve um dia que ele parou e falou, amor, esse aqui é importante agora. Aí eu ficava... Mas é porque eu preciso falar, sabe? Eu precisava dar atenção dele, mas era um momento errado, obviamente, né? E aí era a única convivência adulta que eu tinha, né? Ficava sempre centrada nas crianças e tudo. E aí a gente ri muito, até hoje a gente ri disso, porque assim, às vezes ele tá trabalhando, eu olho pra ele, eu vou falar, eu chego em casa, sabe? Eu vou falar, eu já paro, não, calma, se controla, dá pra esperar. Porque é 1 hora eu falo. Aí eu só falo coisas importantes agora, sabe? Porque ele ficava assim, tirava e falava nada, ele balançava a cabeça. Mas isso é muito importante, o que a Mavi falou, né? Aqui vamos só passar para o pessoal, porque eu não tenho certeza se todo mundo sabe, as linguagens do amor. Então, o que nós temos hoje, né? O que o livro traz, né? Como linguagem do amor. É o toque, palavra de afirmação, atos de serviço, tempo de qualidade e... Palavra de afirmação. Já foi. Presente. Que isso, hein, Guilherme? Nossa. O Guilherme está atento aqui. Participação especial. Então é isso. Então nós temos aí, vamos lá, de novo, toque, palavra de afirmação, tempo de qualidade, ato de serviço e presente. Isso. Certo? O que a Mavi falava, a importância do que a Mavi falava, né? Desse, beleza, eu tenho uma facilidade, eu preciso receber isso, mas o que eu preciso dar no meu relacionamento? E isso daí é muito difícil. Porque, como a Carol falou, a gente vai dar aquilo que a gente tem. Então, se eu tenho toque, eu vou dar toque. Se eu tenho tempo de qualidade, eu vou dar tempo de qualidade. Mas o que o outro precisa? Mas viu, o que o Guilherme precisa? Toque físico. É isso, Gui, boa. Não, eu dou muito em palavras de afirmação, que é o que eu quero, mas ele é muito mais, assim, toque físico. E nem é no sentido, né, tipo assim... Mas é de, tipo assim, eu tá ali, tá abraçadinha, tá dando, sabe? Essas coisas assim. Então, ele recebe muito mais dessa forma. Às vezes tá dirigindo, né, Gui? Aí segura a na mãozinha. Tá pronto, exato, tá ótimo, né? exato. É isso. Muito bom. Ju, qual do Jeff? Do Jeff, toque físico também e palavras de afirmação,
que também é muito difícil. Jura? Assim, mas é uma coisa que, pra mim, palavras de afirmação é mais fácil. Mas, assim, também, eu acho que é legal a gente falar sobre a má interpretação, às vezes, que as pessoas têm de cada linguagem. Sim, justamente isso que você falou, né? Tipo, toque físico, tipo... como é que você vai ter toque físico e viver a castidade? Tipo, velho, não, tipo assim, Não tem fica... nada. Calma, jogador, calma, filho. Calma. Isso aí não... Calma. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E aí, até, tipo assim, por exemplo, que a gente esqueceu presentes, e presente eu acho que é uma linguagem que as pessoas têm muita dificuldade de falar que é uma linguagem delas. Porque você fica parecendo, tipo assim... Você quer ganhar. Que você é uma pessoa interesseira. E às vezes, tipo assim, presente não. Tipo, fui ali na rua e vi uma flor e lembrei de você. Toma aqui. Né? Ou Então... estar presente, né? Tipo assim, não no sentido do tempo de qualidade, mas tipo assim, só de você estar aqui do meu lado, você não precisa estar falando nada, sabe? Eu só preciso da sua presença, sabe? Isso já pode ser um presente também, sabe? Até um jantar, né? Tipo, fiz um jantar, toma aqui, de dar como uma forma de presente e tal, né? Mas pra mim, pro Jeff O bom é porque as linguagens, elas conversam entre si. Entre si. Elas conversam entre si. Então, se você pega um casal casado, né, vivendo matrimônio, e, poxa, eles estão passando por um momento de um pouco mais de dificuldade, às vezes, englobar o presente, o ato de serviço, né? Tipo, manda uma mensagem de manhã e fala, amor, vamos cozinhar hoje de noite? Uhum. E aí, quando se abre essa oportunidade, os dois lados vão começar a pensar, o que ele gosta de receber? Acho que um presente legal, eu vou comprar uma barrinha de chocolate, porque eu sei que ela gosta da barrinha de chocolate. Então, eu já estou juntando um ato de serviço, estou juntando tempo de qualidade, estou juntando um presente, né? E a palavra de afirmação tu ainda pode jogar como tempero ali na conversa. Tá delicioso, exatamente. Né? Então, assim, é possível você unificar todas e quando você unifica tudo, é tipo assim, caramba. Tipo, marcou não deu para sempre. errar, né? Não, marcou para sempre. Marcou para sempre, porque teve um cuidado de um lado, teve um cuidado do outro lado, e esse cuidado foi mútuo, foi uma doação mútua, né? Não existiu ali um egoísmo ou não, eu estou dando isso aqui para ela porque eu sei que é o que ela quer receber, porque isso também não é doce, né? Tem que ser sincero, né? É uma sinceridade, né? Carol, Ícaro. O Ícaro é palavra de afirmação e toque físico. Hoje, muito menos, talvez esteja mudando, porque às vezes ele fica meio pigarrado de ficar com esse negócio de toque físico. E eu nem sou zero toque físico, sabe? Não tô te entendendo. Mas palavra de afirmação, top. Sim. Lá em cima. Tá lá em cima. Palavra de afirmação do Ícaro. E toque físico. E toque físico. Isso. Legal. A gente vai entrar nas crianças daqui a pouco, Carol. Joia. E as meninas podem entrar também. Uma vida da sua mãe. Da minha mãe? Caraca. É porque, assim, quando a minha ideia inicial era, não, vamos abrir para os nossos relacionamentos, para os nossos amigos. Falar, não, vamos trazer para o âmbito familiar, que é o que está sofrendo, né? Que é o que mais sofre, e que ninguém fala sobre. Vamos trazer para esse núcleo que... Por que eu estou falando isso? Eu falava, né, no começo que o meu pai e tal, o meu avô era muito durão, então ele não deu o toque, eu sentia falta disso e acabei esboçando isso nas outras pessoas, e eu esbocei isso no meu pai também. Eu posso dizer que há talvez uns 10, 15 anos atrás, eu passei a abraçar meu pai. E isso quebrou as pernas dele. Porque era algo que ele precisava muito, entendeu? Muito. E ele nunca tinha recebido. E quando eu e a minha irmã e tal, e aí minha mãe também acabou entrando, né, na jogada, ele também começou a retribuir. Então, hoje, com o Bernardo, ele abraça o Bernardo. Quando o Bernardo nasceu, ele tinha medo de pegar o Bernardo no colo. E hoje não, hoje ele já abraça e o Bernardo já fala, papai, eu quero chegar lá na casa do vovô e falar primeiro com o vovô, depois com a vovó. Entende? Então, assim, é muito importante porque, às vezes, ele não teve a oportunidade de receber, ele não deu, porque ele não tinha como dar, mas ele precisava muito daquilo. E eu acho que isso é uma das características do amor, sabe? É você tentar reconhecer no outro e você dar aquilo que o outro precisa também, né? Para que ele se sinta amado, né? Para que ele se sinta amado de fato. Nasceu a Larissa, a minha sobrinha, né? Filha da minha irmã. E ele pega a Larissa no colo já. Então, ou seja, ele já mostrou que ele consegue, que ele pode dar, né? Ele pode dar o toque, ele pode abraçar, ele pode beijar, ele pode fazer diversas coisas. Meu pai era muito assim, muito.
ato de serviço. Então, sei lá, eu tenho muito isso do meu pai, assim, de talvez eu não tenha recebido toque, mas eu peguei o ato de serviço em que sentido? Lá no nosso apartamento, a nossa pia do banheiro, ela trincou, ela já estava trincada e começou a vazar para o móvel, então estava estragando o móvel. Eu falei, eu vou trocar. Ela, não, vamos contratar alguém, porque, pô, é uma pia, tu nunca mexeu com pia, cano, água, porra, tem que trocar os negócios embaixo e tudo mais. Eu falei, não, pode deixar, eu vou trocar. E troquei. Coloquei uma pia nova, coloquei uma cuba nova, ficou igualzinho do jeito que estava, que a imobiliária tinha apresentado para a gente. Então, eu peguei muito esse ato de serviço do meu pai. De trabalhar mesmo, de mão de obra. Quando uma das vezes aqui no Campus Feeder, né, quando a gente tá para assumir o compromisso de se tornar missionário, etc. e tal, é perguntado, né, o que você tem que você pode dar, né? É isso, assim, o que você pode dar, o que você pode oferecer para o Campus Feeder com a sua vida, né? E então eu falava, não, eu posso oferecer o meu ato de serviço. Então troquei todos os chuveiros. Todos os chuveiros. Juntei mais 3 meninos comigo, que também tinham mais ou menos essa característica semelhante, e fui trocar todos os chuveiros. Então, eu tenho muito isso. Reno, enfim, também eu sei que tem muito essa característica, né? De ato de serviço, mas às vezes não é o que a Laiane precisa. Né? Não, e possivelmente não é o que a Laiane precisa. O que a Laiane precisa, como eu falei, falei? Não, Palavra de não. afirmação. Então, falando da Lai. A Lai, ela precisa muito de palavra de afirmação, porque a mãe dela dá muita palavra de afirmação. Então, quando ela entra num relacionamento, a mãe dela é muito tipo assim, nossa, que linda, nossa, ficou muito bonita. E já do meu lado é tipo, isso é só mais uma coisa, entendeu? Tipo, do lado da minha família, assim, do meu pai principalmente, que é o mais frio, né, que ele tem essa característica mais fria, era muito assim. Então eu vejo que ela precisa de palavras de afirmação. E hoje, a segunda, acho, característica que ela precisa também é do toque, que não era antes. E tempo de qualidade também. Aí tempo de qualidade e toque, ele meio que se relaciona, né? Dentro do matrimônio. Então é muito isso, assim, de chegar em casa cansado, exausto, etc. E tal, dar o tempo de qualidade para o Bernardo, dar o tempo de qualidade para a Laiane, dar o toque para a Laiane e dar para a Laiane também palavra de afirmação. Não é porque ela precisa, mas porque ela merece ser amada desse jeito, entende? Então, igual, né? Aí, voltando agora, estava falando do meu pai, que eu comecei a dar para o meu pai o toque e isso mudou muito a forma dele agir. E eu acertadamente, enfim, poderia ter errado, né, abraçando isso, ter gerado nele alguma outra característica não muito boa, porque talvez não fosse o que ele precisava, mas assertivamente eu acertei. Então, tudo bem, né? Aí você falava da sua mãe, né, que ela precisa do tempo de qualidade, mas então, qual é o tempo de qualidade que ela precisa, né? Aí pode... Não, mas parando para pensar bem, assim, eu diria que é toque físico e palavras de afirmação. Mas a palavra de afirmação não nessa afirmação de tipo assim, você isso, você aquilo outro, não, mas de diálogo, sabe? Mesmo assim, de você tirar esse tempo e conversar, sabe? Como a gente não tem esse costume mesmo de em casa, tipo assim, na casa do Guilherme, assim, acordou, passou, falou assim, bom dia. Na minha casa, passou, trombou e segue a vida, sabe? Dá um esbarrão aí. E você percebe que o esbarrão é para tipo assim, oi. Você entendeu? Não, é porque não quer falar, mas precisa, né, de alguma forma dizer que está ali. Então, eu diria pode melhorar essa linguagem do amor, né? Com certeza, a palavra de afirmação. O livro também fala isso, né? O livro também fala dessas linguagens, né? Existem linguagens, existe a língua portuguesa, mas existem os dialetos. E como que é conversar dessa forma, entendeu? É macaxeira ou é mandioca? E isso muda. Sim. Porque, sei lá, né? O esbarrão, ele é uma macaxeira ou mandioca. Só que ninguém quer falar o que é, entendeu? Mas quer falar alguma coisa. Exatamente. Eu vejo muito dessa forma esses dois. E que, assim, eu particularmente aprendi a me dialogar mesmo, assim, com as pessoas, sabe? A falar com as outras pessoas. Depois de alguns relacionamentos, de verdade. Porque eu lembro que no meu primeiro relacionamento, sei lá, eu tinha 15 anos de idade, eu não conseguia discutir, tipo assim, falar o que eu estava sentindo para a pessoa, sabe? Eu fazia, tipo assim, ela ficar de costas, eu ficava de costas e falava, tipo, sinceramente, era dessa forma. Houve já, tipo assim, eu ficar de costas, a pessoa ficar de costas para eu poder falar, expressar o que eu estava sentindo. Porque eu não conseguia estar de olho no olho para falar o que eu estava sentindo, sabe?
Então, assim, foi muito penoso para mim e, com certeza, nos meus relacionamentos, isso foi uma consequência, uma coisa ruim. Porque eu não sabia falar. Então, eu guardava tudo para mim, e na hora, ser história, sabe? Então, assim, agora, graças a Deus, o Guilherme já me pegou numa fase boa. Eu sei falar um pouco mais, mas com os meus pais ainda é uma questão muito difícil de fazer. Então, a gente não consegue realmente ter essa questão do diálogo, sabe? Então, por muitas vezes, eu perco a paciência, não sei falar o que eu quero falar de fato. Quando eu vejo, tá bom, então deixa, sabe? Então, assim, ter esse olhar atento e entender que é uma cruz e que eu preciso superá-la, sabe? Que eu preciso carregá-la, porque eu não quero carregar isso, sabe? Que nem você falou, tipo assim, você abraçou e quebrou as pernas dele. E eu quero poder fazer isso também, sabe? Quero poder quebrar esse ciclo, sabe? Que tem acontecido há tantos anos. E eu acho que o noivado, a época do noivado, você falando agora, me lembrei bastante assim, da minha mãe, né? Quando eu falei para minha mãe que eu ia noivar e tudo mais, nossa, para ela foi assim, como assim? Você vai me deixar? Tipo, a minha mãe, ela tem muita questão do tempo de qualidade, sabe? De estar junto. Toda sexta-feira ela, e aí, vem para cá hoje? Tipo, toda sexta-feira, vai trazer o Bernardo? Então, minha mãe precisa desse tempo de qualidade, né? E quando eu falei que eu ia noivar, eu percebi que ali foi para ela muito dolorido. Porque aquele tempo que se tinha, que não era de qualidade, tinha só um tempo, não tinha qualidade, estava muito custoso para ela. Estava muito custoso entender a ideia de que eu sairia de casa primeiro do que a minha irmã, que é mais velha que eu. Então, claro que isso envolve toda a questão de maturidade para a tomada de decisão pessoal, né? Envolve tudo isso. Mas, quando eu olho para minha mãe, especificamente, assim, eu vejo que ela sofreu muito nessa questão do tempo de qualidade. Nossa, eu sempre tive ele aqui comigo. E agora eu não vou ter. Eu tinha ele aqui comigo estressado, eu tinha ele aqui... E aí, para mim, era muito difícil olhar dessa forma. Porque eu já estava acostumado a viver aquela rotina, né? Mas foi muito difícil olhar para minha mãe e entender que ela precisava de um tempo de qualidade de verdade. Não mais aquele tempo de qualidade grosseiro, que todo mundo senta à mesa e começa só a falar de problemas e etc. e tal, que é o que hoje as famílias brasileiras elas vivem um pouco, né? Essa realidade assim, de sentar e de falar só sobre o problema e de aquele negativismo, aquele pessimismo, etc. e tal. Não, quebrar um pouquinho isso. Dar para ela um tempo de qualidade que ela realmente se sinta amada, né? Talvez essa seja uma das características que, para mim, sejam mais difíceis ainda hoje, já com 4 anos de casado, dar para minha mãe. Esse tempo de qualidade de verdade, sabe? Uma das coisas que me ajudou muito a fazer isso era lembrar assim, essa casa não é mais minha. Então, eu não vou mais brigar com os meus pais, ou com minha mãe especificamente, se ela quiser mudar o azulejo da cozinha. A casa é dela. É dela. E isso melhorou meu tempo de qualidade, porque eu já não perdia mais tempo de qualidade brigando por coisas que, entende? Então, e aí, como é que você está? Como é que estão as vendas? Como que estão as coisas? Né? Dormiu bem? Está sentindo dor? Isso é tempo de qualidade para minha mãe, né? É gastar um tempo ali com aquele momento. Então, isso é muito importante da gente ter essa percepção também em relação aos nossos pais. Bom, estava aqui pensando, né, sobre os meus pais. Eu acho que para os dois, atualmente, conta muito tempo de qualidade. E é uma das coisas que às vezes eu sinto que, tipo assim, gera uma tensão lá em casa. Porque eu sempre fui uma pessoa que, tipo assim, eu vejo o final de semana como uma grade de horários livres. Então, assim, eu quero construir a minha vida com, tipo, várias coisas. E para os meus pais, tipo assim, eles estão aqui, aí, dá uma vontade de, tipo assim, sair e fazer alguma coisa. Então, tipo assim, eu tenho que arrumar tempos na minha rotina para estar lá, para se eles quiserem fazer alguma coisa, sabe? Tipo assim... Estar disponível. Estar disponível, né? Tipo, o meu pai, ele gosta muito de jogos de tabuleiro. Então, assim, nossa, arrumar um tempo para jogar jogos de tabuleiro e ele explicar 300 milhões de jogos, assim. E, ao mesmo tempo, a minha mãe, ela ama ler 300 milhões de livros. E, às vezes, ela quer me contar, tipo assim, a história inteira do livro dela e não sei o quê. Então, tipo assim, esse tempo... para eles, eu, assim, lá em casa eu sou a mais velha, né? E eu tenho um irmão que ele, enfim, pelas questões dele, não conversa muito com ninguém, fica no quarto. E o outro é pequeno, né? Tem 5 anos, então, tipo assim, acaba que a pessoa, o filho com que eles conseguem ter esse tempo de qualidade sou eu.
Então, às vezes, tipo assim, eu não estar em casa pesa. E eu acho que, ao mesmo tempo, palavras de afirmação pra minha mãe. E, assim, com a minha mãe, eu faço um pouco isso que o Gaia falou, assim, tipo de... Eu chego, a minha mãe tá trabalhando, aí eu abraço ela e tal. Ela só fica assim, olhando, tipo... que foi? Mas acho que essas são 3 coisas que... O tempo de qualidade, palavras de afirmação, assim, pros dois. Eu vejo que é muito, muito relevante, assim, também, de falar mesmo do que eu sou grata, assim, de realmente externalizar a minha gratidão por tudo que eles fazem, ou porque eles fizeram bem. Enfim, acho que é uma das coisas que realmente tem sido um movimento que eu tenho feito constantemente, porque apesar de eu não estar, tipo, saindo de casa no sentido de, né, não vou me casar, não estou noiva nem nada, mas é uma fase da minha vida onde, tipo assim, eu tô saindo de casa pra fazer outras coisas, né, e às vezes eu acho que isso ainda pesa muito pra eles, assim, de ver, tipo assim, caraca, ela tava aqui sempre, agora não tá mais. Gente, não sei. Tava pensando que agora eu nunca parei pra pensar nisso, pra dizer a verdade. Mas eu acho que, assim, pela convivência, talvez seja presente da minha mãe, assim, né? E meu pai, eu acho que é a palavra de afirmação. Talvez meu esposo escutando esse podcast pare e fale, você tá toda errada, mas eu acho que é. Acho que seria isso. Eu realmente nunca parei pra pensar. Acho que é porque eu li o livro já casada, então a tendência é eu já remeter ali, ó. Exatamente, sim. é. E aí você falou, eu falei, gente, e aí? Não sei. Mas eu acho que sim. Pensando agora, acho que é presente e palavra de afirmação dos meus pais. Minha mãe gosta muito, sabe? E ela, assim, por que eu acho que é presente? Ela gosta de receber também, mas ela guarda tudo. Tudo que ela ganha, ela guarda com muita, né? Com muito carinho, muitos anos, com o trem. Eu falo, gente do céu. E eu não sou assim, né? Com tudo na vida, eu sou bem desapegada da minha mãe, não. Minha mãe guarda tudo. Então, acho que realmente deve ser presente. A gente falou que a gente gostava de receber, né? E o que a gente gosta de dar? Eu falei, né? Eu comecei falando do serviço, né? Serviço, ato de serviço e serviço bruto, para mim, quando eu termino, eu falo, massa, consegui fazer, né? Porque eu gosto de dar isso. Porque eu gosto de dar essa... Eu gosto de dar essa característica, né? Do ato de serviço, de fato. Então, eu lembro que e eu não fazia isso em casa. Só meu pai que fazia. Né? Até nas coisas mais básicas. Às vezes, lavar uma louça, eu não lavava. Porque tinha um empregado. Então, não tinha sentido lavar louça. Agora, em casa, não. Em casa, lavar louça é um ato de serviço também. Muitas das vezes, porque se eu deixar para a Laiane lavar, a Laiane vai perder tempo que ela poderia estar trabalhando, que ela poderia estar com o Bernardo, ou que ela poderia estar descansando, lavando a louça. Então, mais ou menos nesse sentido que eu gosto de dar. Talvez não seja o que ela gosta de receber. Para ela, talvez seja tipo, a palavra de afirmação mesmo, de tempo de qualidade, né? E o toque, na verdade. E o que vocês gostam de dar, meninas? Eu dou muita palavra de afirmação e tempo de qualidade. Bom, isso foi o Guilherme que disse ontem, então... Facilitou Tô repetindo. o caminho, né? Então, eu tô repetindo. Facilitou o caminho. Eu acho que eu dou muito tempo de qualidade mesmo. E uma das coisas que eu tava pensando é justamente presentes também. Tipo, eu gosto muito de... se vai ter algum evento, assim, eu parar um tempinho pra fazer mesmo alguma coisa e dar pros meus pais. Às vezes, sei lá, escrever um poeminha, aquelas coisas bem assim, tal. Então, é uma das coisas que... Cara, engraçado, eu já fui essa pessoa super assim, fazia presente na mão, amava. Não são tão elaborados. Nada, foi tipo... Precisa ainda, né? Eu acho que Sim. o tempo que nem o Gaia falou, era de um jeito e hoje em dia já... O meu pai, por exemplo, falava, era muito palavra de afirmação, muito presente, né? Ele, desde que conheceu a minha mãe, ele conheceu a minha mãe escrevendo uma cartinha num guardanapo. E a minha mãe guarda essa cartinha até hoje. Engraçado que o meu irmão, eu juro pra tu, que ele conheceu a esposa dele por causa de guardanapo. Desse jeito. Não, e meu pai mantinha isso. Então, meu pai escrevia textos. Até hoje, só que agora ele faz isso no WhatsApp. Só que apaga, Muito mais ele prático. apaga as mensagens. Então, enfim. Mas hoje ele mandou feliz aniversário para minha prima. E ele fala, não, olha, porque o amor, aquela coisa toda. Bonitinho. Então, tipo, ele tem esse negócio desse presente, né? Antigamente era escrever num papelzinho e dar para a pessoa, né? Eu acho que é muito isso. A gente, às vezes, também... A gente precisa trabalhar um pouco esse lado, né? Esse lado bobo. Esse lado, nossa, que coisa... Pô, não precisa disso. Trabalha, é bom. Sim.
Entende? É. Carol, Eu acho que é tempo de qualidade também. você dá muito tempo Muito, é. Apesar que, assim, pelas circunstâncias mesmo, pela realidade da vida, a gente não consegue, obviamente, dar como gostaria de dar. Mas eu acho que ainda é o principal, é o que eu mais busco fazer mesmo. É tempo de qualidade. Porque o tempo de qualidade ele envolve um doar-se real. Estar ali, concreto. né? É. 100%, né? É. E dos meninos, você consegue dizer, Carol? Então, a Helena e o Bento, né? Eu ainda estou com dificuldade, assim, mas a Helena é toque físico e palavras de afirmação. O Bentinho é palavras de afirmação muito top lá em cima, né? E o bebê eu não sei ainda. O bebê tudo dá certo ainda. Tudo funciona. Você vai preenchendo ali de tudo e todo tá sendo jeito e tal. preenchido, né? O do Bernardo, eu acho que o que ele gosta de receber, claro, né? É tempo de qualidade, de fato. Palavra de afirmação é engraçado porque ele gosta de receber também, tipo, caramba, muito bem, filha. Tá. Ele gosta muito disso, de receber, né? E o que ele gosta de dar, de fato, eu acho que é da criança, né? Da necessidade do tempo. Né? A criança precisa ter tempo para ser preenchida. Então, o tempo de qualidade é o que ele consegue mais dar. Assim. Abraço, talvez, né? O toque também, a questão do toque para ele também seja muito importante. Ele é muito intenso, né? Tipo, Bernardo é tão intenso que quando ele vai abraçar alguém, ele morde os lábios assim, tipo aquela coisa de vou esmagar, irmão. Sacou? É engraçado, então, tem essa característica. Mas é isso, pessoal. Acho que a gente conseguiu falar bem do livro mesmo em si, né? O livro em si não, mas daquilo que o livro realmente traz como ferramenta para a gente utilizar no nosso dia a dia em relação a essas relações familiares, né? E você que está aí nos escutando, qual é o tempo de qualidade que você gosta de receber? Qual é o tempo de qualidade? Qual as 5 linguagens que você gosta de receber? Quais as 5 linguagens que você gosta de dar? Né? Elenca isso daí. Faz muito bem. Não tem idade para fazer isso. Eu acredito que quanto mais cedo você se conhece, mais cedo você se domina e mais cedo você vai conseguir doar-se, né? Sem ficar esperando nada em troca. Mas é uma doação sincera, uma doação, é um caminho de amor, né? E você também, fazendo isso, você vai deixar de ser egoísta, você vai conquistar mais virtudes e as coisas vão caminhar de forma mais leve. Né? Vai ser um caminho mais fácil de ser percorrido. Meninas, muito obrigado. É um podcast gostoso, porque é um podcast mais de partilha mesmo, né? Assim, da nossa vida. Em relação às 5 linguagens, a gente poderia aqui falar somente do livro, e falar o que o livro traz, e conversar sobre o livro, mas eu acho que isso perde um pouquinho a característica de trazer aquilo que o livro realmente traz, né? Que é para os relacionamentos. Qual é a forma prática de trazer isso para os relacionamentos? De que forma a gente pode fazer essa avaliação, né? Das linguagens que eu gosto de receber, das linguagens que eu gosto de dar, das linguagens que o outro precisa receber, né? Tem essas 3 portas, né? Eu acho que principais, assim. Então, queria agradecer a presença de vocês mais uma vez, o sim de vocês por estarem aqui. Mais um dia, gastando aí 1 horinha do dia de vocês para a gente poder estar partilhando. Alguma mensagem final? Faça esse exercício de conhecer-se, conhecer o outro e entender que amar é isso, você gastar energia com o outro e, consequentemente, você receberá também, porque o outro está feliz. Né? Que é um dos exercícios mais maravilhosos que existe. Eu acho que não ter receios também, né? De se doar. Às vezes a gente fica um pouco constrangido, né? De como demonstrar o que a pessoa vai pensar, se ela vai receber daquela forma. E às vezes não recebe como a gente esperava, mas é isso mesmo. Está tudo bem. Né? Que bom mesmo. Que você tentou e agora tente de novo. E já sabe que você vai fazer diferente até você acertar, né? Então você não tem receios de realmente demonstrar isso e de querer agradar o próximo, querer que a pessoa reconheça que ela é amada, né? Acho que isso é importante também, porque muitas vezes a gente fica nessa aqui, mas eu estou amando, mas eu estou me doando, mas eu estou, e às vezes a pessoa não está reconhecendo, né? E isso tem muito a ver com a linguagem do amor mesmo, que ela entende a forma que ela está sendo amada, né? Então a gente não pode ter receio mesmo de buscar conhecer e de fato se envolver nisso, se entregar, né? Nesse sentido, assim, na linguagem do amor do próximo mesmo. Eu ia comentar justamente isso, né, que a Carol falou, que às vezes o amor constrange. E às vezes você passar a demonstrar mais amor para o outro pode inicialmente não ter a resposta que você, né, enfim, imaginava. Mas que isso seja realmente, assim, constante e que você sempre, tipo,
reavalie as suas intenções para com os outros mesmo, né? Muito bom, meninas. Agradecer ao nosso quinto elemento, Guilherme, que foi muito mencionado aqui na gravação de hoje. E é isso, pessoal. Então, esperamos que vocês façam uma boa leitura desse livro também, né? A gente recomenda a leitura desse livro, do Amor e Egoísmo, aí como um complemento, né? Leia o Egoísmo e o Amor primeiro, depois leia as 5 Linguagens do Amor, que eu acho que é uma ordem boa, assim, para a gente entender essa relação, né, de doar-se, dos relacionamentos, enfim. Muito obrigado, meninas, menino, Guilherme. Se você ainda não é colaborador, por favor, torne-se colaborador. Vocês vão nos ajudar demais com qualquer quantia. Não temos fins lucrativos, isso é muito importante dizer. A gente não tem uma renda fixa que a gente coloca esse dinheiro para render para a gente aqui, para a gente ficar cada vez mais rico. Temos o espaço que é um espaço que tem um preço e que custa bem caro. Então, qualquer tipo de doação, ela vem nesse sentido a nos ajudar. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Santa Teresa de Calcutá. Rogai por nós. I'm a man on a mission.